A Igreja Católica inventou doutrinas que não estão na Bíblia. O catolicismo contradiz as Escrituras. A Bíblia diz uma coisa e a Igreja ensina outra. Você já ouviu isso? Talvez de um amigo, talvez de um familiar, talvez de alguém que te mandou um versículo no WhatsApp tentando te tirar da fé. Hoje vamos responder com a Bíblia na mão, com a história na mão e com a verdade na mão. Porque quem conhece a Bíblia de verdade não foge da Igreja Católica. E sim, chega até ela. Antes de responder se a Bíblia contradiz a Igreja, precisamos responder uma pergunta anterior. Quem tem autoridade para interpretar a Bíblia? Protestantes dizem, somente a Bíblia. Isso se chama sola Scriptura. Somente a Escritura. Parece nobre, parece humilde, mas tem um problema enorme. Essa doutrina não está na Bíblia. Em nenhum versículo Jesus disse, depois que eu for, leiam a Bíblia sozinhos e tirem suas próprias conclusões. Pelo contrário, em João 16:13, Jesus prometeu ao Espírito Santo que guiaria a Igreja à verdade plena, não o indivíduo, a Igreja. E em 1 Timóteo 3:15, São Paulo chama a Igreja, não a Bíblia, de coluna e fundamento da verdade. A própria Bíblia aponta para a Igreja como guardiã da verdade. Não é a Igreja que depende da Bíblia, é a Bíblia que foi reconhecida, preservada e entregue pela Igreja. Aqui está um fato histórico que muita gente ignora. A Bíblia que os cristãos usam hoje foi definida pela Igreja Católica. Por séculos circulavam dezenas de textos. Evangelhos, cartas, apocalipses. Muitos deles contraditórios, heréticos, falsos. Foi a Igreja nos concílios de Hipona em 393 e de Cartago em 397 que definiu quais livros faziam parte das Sagradas Escrituras. Isso significa que sem a Igreja Católica não existe Bíblia. Quem usa a Bíblia para atacar a Igreja está usando uma ferramenta que a própria Igreja criou. É como usar a espada do rei para dizer que o rei não existe. Vamos às acusações concretas, as que mais aparecem, e as respostas da fé. Primeira, chamar padre de pai contradiz Mateus 23:9. Jesus disse, não chameis a ninguém de pai na terra. Mas o mesmo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, chama a si mesmo de pai dos coríntios em 1 Coríntios 4:15 e chama Abraão de pai de todos os crentes em Romanos 4. Jesus estava proibindo o culto a líderes humanos, não o uso da palavra pai no sentido espiritual. Segunda, o purgatório não está na Bíblia. Em 2 Macabeus 12, Judas Macabeu ora pelos mortos. Ora pelos mortos. Por que orar por alguém que já está no céu ou no inferno? Porque existe um estado intermediário. Além disso, em 1 Coríntios 3:15, Paulo fala de ser salvo, mas como que pelo fogo. O purgatório está na Bíblia, né? Está nos livros que Lutero removeu do cânon, justamente porque contradiziam suas teses. Terceira, rezar para os santos é idolatria. Em Apocalipse 5:8, os anciãos, que são os santos no céu, apresentam a Deus as orações dos fiéis na terra. Os santos intercedem. A Bíblia mostra isso com clareza. Pedir a intercessão de um santo não é adorá-lo. É o mesmo que pedir a um amigo que ore por você, só que esse amigo já está na presença de Deus. Quarta, a confissão é invenção humana. João 20:23. Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos e diz, né? A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Como um apóstolo pode perdoar ou reter pecados se não souber quais são esses pecados? A confissão não é invenção da Igreja, é mandato de Cristo. Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2:15: Mantende-vos firmes e guardai as tradições que aprendestes, seja por palavra, seja por carta. Por palavra, tradição oral. Paulo mesmo manda guardar a tradição. A Igreja Católica não substituiu a Bíblia pela tradição. Ela guarda as duas. Escritura e tradição caminham juntas, como duas fontes do mesmo rio. Esse rio se chama revelação divina.
Então a Bíblia contradiz a Igreja Católica? Não. A Bíblia aponta para a Igreja Católica. A Igreja foi fundada por Cristo. A Bíblia foi preservada pela Igreja. A tradição foi transmitida pelos apóstolos. O problema não é a Bíblia. O problema é ler a Bíblia sem a Igreja que a gerou. Como disse Santo Agostinho, um dos maiores gênios da história, eu não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso, a autoridade da Igreja Católica. Estude sua fé, conheça sua Bíblia, não tenha medo das perguntas. A verdade não teme o debate. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Que Deus te abençoe.